Oi, hoje a gente vai mergulhar em como a literatura alemã, lá no século XIX, se transformou num verdadeiro campo de batalha. Sabe? Um lugar onde a identidade judaica estava sendo debatida e definida. O foco aqui é essa briga entre como os judeus se viam e como eram vistos pelos outros. Uma tensão que, olha, acabou moldando não só os livros, mas a própria história. Para começar, essa citação aqui é a chave de tudo. Pensa só. A sociedade daquela época, ao invés de olhar para os próprios problemas, criava o que chamava de questões. Tinha a questão da mulher, a questão do trabalhador e a que nos interessa aqui, a questão judaica. Era, no fundo, um jeito de apontar o dedo para o outro em vez de encarar as próprias crises. E aqui está o pulo do gato. A questão judaica, ou da Judenfrage, não era uma pergunta que os próprios judeus estavam fazendo. Era uma questão imposta de fora, pela maioria cristã. E onde é que esse debate todo foi parar? Exato, nas páginas dos livros. A literatura virou grande palco para essa conversa super intensa e muitas vezes bem dolorosa. Então, nossa primeira parada é nesse olhar de fora. Vamos ver como os autores não judeus retratavam os personagens judeus quase sempre com uma lente cheia de estereótipos ou com uma certa ambiguidade. E para falar disso, não tem como não começar com o gigante da literatura alemã, Goethe. A relação dele com as mulheres judias, que eram super importantes nos salões culturais da época, era uma coisa complicada, cheia de fascínio e ao mesmo tempo de rejeição. Olha só que interessante essa dualidade do Goethe. No particular, nos círculos sociais, ele achava as mulheres judias super interessantes, companhias agradáveis, de igual para igual. Mas, quando a conversa era sobre um cargo público, oficial, na corte, aí a história mudava, ele ficava chocado. Isso mostra perfeitamente os limites da aceitação da época. A amizade era bem-vinda, mas a integração institucional, nem pensar. Agora, dando um salto no tempo, a gente chega em outro autor importante, o Theodor Fontane. Nas obras dele, os personagens judeus muitas vezes viravam símbolos da modernidade, sabe? Símbolos de todas aquelas mudanças sociais que a elite antiga da Prússia via com muita desconfiança. E essa frase é de um personagem de Fontane diz tudo. Repara só. A suspeita não está no que a pessoa faz, mas no nome dela. Um simples nome já era o suficiente para marcar o personagem como estrangeiro, para associá-lo a uma modernidade que não era bem-vinda. É bem revelador, né? Ok, mas agora a gente vira o jogo. Chega de falar só do olhar de fora. Vamos ver a resposta dos próprios escritores judeus que pegaram a caneta e começaram a contar suas próprias histórias, a controlar a própria narrativa. E um dos primeiros e mais geniais a fazer isso foi Heinrich Heine. Ele usou uma figura histórica muito forte, a do marrano, aqueles judeus espanhóis forçados a se converter, mas que mantinham sua fé em segredo, como uma metáfora perfeita para a crise de identidade do judeu moderno. Essa frase é uau, ela resume tudo. O chapéu e o casaco são a aparência, a conformidade com a sociedade europeia. Mas por dentro, no peito, a identidade real, o turbante, continua lá, intocada. É a imagem perfeita da luta entre se assimilar e se manter fiel a quem se é. Mas não foi só o Heine. Surgiu todo um movimento literário, a chamada literatura do gueto. E olha, isso não era só nostalgia, um saudosismo do passado. Tinha um objetivo muito claro e muito moderno por trás. O que esses escritores fizeram foi simplesmente genial. Para um público que já não vivia mais naquelas comunidades fechadas, esses livros criaram uma comunidade imaginada. Eles deram um senso de história compartilhada, de pertencimento, funcionavam como uma âncora cultural num mundo que estava mudando muito rápido. E essa modernidade toda trouxe desafios bem específicos, principalmente para as mulheres judias. A literatura da época, claro, refletiu isso, mostrando visões bem conflitantes sobre qual seria o papel delas nesse novo mundo. E aqui a gente vê duas visões que são como água e vinho. De um lado, com a Ulla Wolf-Frank, a mulher judia é o pilar do lar, a guardiã da tradição. É ela que segura as pontas e mantém a identidade viva. Do outro lado, na obra da Gertrude Kolmar, a visão é trágica. As mulheres que tentam ser donas do próprio nariz acabam esmagadas pelo mundo moderno. São dois extremos que mostram a ansiedade que existia sobre o futuro. E no meio desse caldeirão de ideias, surge outra resposta poderosíssima à questão judaica, o sionismo, que obviamente também ganhou uma voz bem forte na literatura. E aqui, de novo, a gente vê caminhos bem diferentes. De um lado tem o Theodor Herzl,
usando um romance para, basicamente, apresentar um projeto político. Era a razão, um plano para um Estado judeu. Já a Elsie Lasker Schuller foi por outro caminho, o da emoção, da conexão mística e ancestral com a Terra. A literatura serviu tanto para argumentar quanto para sentir. E tudo isso nos leva para a nossa conclusão. Com toda essa literatura, com todo esse debate, qual foi, afinal, o resultado disso tudo? A grande verdade é a seguinte: essa tradição literária riquíssima nunca foi sobre encontrar uma resposta única e definitiva. Não tinha uma solução mágica para a questão judaica. O verdadeiro propósito, o grande legado, foi ter criado esse espaço. Um palco mesmo. Um lugar seguro onde a identidade judaica pôde ser debatida, questionada, defendida, reinventada. E essa conversa, que começou lá atrás de muitas maneiras, continua até hoje. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Assim como aconteceu no século XIX, as histórias que a gente conta e consome hoje continuam moldando quem somos. Então fica a pergunta: como é que a literatura de agora está definindo as identidades do nosso tempo? Vale a pena pensar nisso. Obrigado pela companhia.